Na parte 7 dessa série, eu falei sobre o custo de transação, a rede Lightning e o consumo de energia da rede Bitcoin. Se você está gostando, considere se inscrever, curtir e compartilhar este conteúdo. A lei de Grisham diz que o dinheiro ruim expulsa o dinheiro bom de circulação. Isso mesmo que você ouviu. Uma moeda ruim expulsa a boa, pois as pessoas vão preferir usar a moeda ruim. Em um sistema monetário em que há mais de uma moeda em circulação, a moeda de valor inerente mais baixo, uma moeda artificialmente valorizada, será preferida para ser usada como moeda corrente, ao passo que a moeda de valor inerente mais alto, aquela que está artificialmente desvalorizada, será estocada para ser usada apenas em eventuais contingências. Na prática, todos devem preferir usar um dinheiro ruim antes de um bom. Enquanto as pessoas continuarem aceitando moedas ruins como pagamento, o Bitcoin continuará sendo usado principalmente como reserva de valor. Porque usar o Bitcoin no dia a dia, se as pessoas ainda aceitam dólar, euro, real em alguns lugares, até pesos argentinos ou bolívares não faz sentido. Isso explica o porquê de que, mesmo em alguns lugares onde grandes centros comerciais aceitaram Bitcoin, ele quase nunca era usado como meio de pagamento. Ele não será usado como meio de troca enquanto ainda for aceitas outras moedas, pois as pessoas vão preferir acabar com o dinheiro ruim antes de começar a usar o dinheiro bom. Agora falaremos sobre quem serão os principais inimigos contra o Bitcoin. Atualmente, a principal moeda mundial é o dólar, que após o fim do acordo de Bretton Woods em 71, como já falamos nessa série, não perdeu seu posto devido a um pacote militar entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que concordou em vender o seu petróleo em dólares americanos apenas. Esse sistema foi ameaçado em outubro de 2000, quando Saddam Hussein anunciou que venderia seu petróleo em troca de euros. Em 2003, ele havia vendido 3,3 bilhões de barris por 26 bilhões de euros para parceiros comerciais franceses e alemães. Todavia, neste mesmo ano, os Estados Unidos, ajudados pelo Reino Unido, invadiram o Iraque, com a alegação de que o Iraque estava produzindo armas de destruição em massa. Essas armas nunca foram encontradas. Porém, em poucos meses, o Iraque voltou a comercializar apenas em dólares. É certo que o sucesso do Bitcoin incomoda muita gente. Ele pode substituir todo o sistema bancário mundial usado para realizar transações e guardar valores. Pode acabar com a soberania monetária das nações, acabando com o poder que eles têm sobre o dinheiro dos seus cidadãos, e inviabilizando o imposto inflacionário que acontece quando os governos decidem criar dinheiro. Então já é esperado que exista uma grande quantidade de interessados em criminalizar o uso do Bitcoin ou atrelar seus usuários a bandidos da pior espécie. É difícil saber quem vai vencer essa batalha. É um risco que tem que ser levado em consideração. Porém, o Bitcoin é diferente de quase todas as outras criptomoedas, justamente porque ele não tem um dono, ele não tem um fundador conhecido ou alguém para ser atacado. Ele pode estar em qualquer lugar, pode rodar com qualquer máquina, por simples que seja. E isso é a grande dificuldade de conseguir pará-lo. Atividades ilícitas. Qualquer moeda pode ser usada para financiar atividades ilícitas. O Bitcoin surgiu em 2009, mas os crimes existem desde que o mundo é mundo. E até hoje ninguém deu a ideia de proibir o dólar ou o real porque eles são usados para a criminalidade. Uma pesquisa realizada em 2009 pela Universidade de Massachusetts identificou rastros de cocaína em 90% das notas de dólar americano. No Brasil, outra pesquisa similar realizada pela Universidade Federal Fluminense também revelou que cerca de 90% das notas de real em circulação apresentam traços da droga. Segundo um estudo da Universidade de Cambridge em 2020, estima-se que existam aproximadamente 101 milhões de usuários de criptomoedas no mundo, quase o triplo do estudo de 2018, que estimava em 35 milhões de usuários. Grande parte desses usuários ainda estão em corretoras e não têm as chaves privadas das suas carteiras.
Em 2021, temos aproximadamente 800 mil endereços de carteiras com mais do que um Bitcoin de saldo e aproximadamente 2.200 carteiras com mais de 1.000 Bitcoins. O número de carteiras com saldo na blockchain do Bitcoin em 2021 é de aproximadamente 20 milhões de endereços. O número de transações mensais nas carteiras da rede Bitcoin em alguns meses chega a ultrapassar os 20 milhões de transações. Em agosto de 2021, quando estou gravando essa série, existem 11.300 criptomoedas listadas no CoinMarketCap. A grande maioria delas são testes e nunca vão ter algum valor de verdade. Algumas são chamadas de stablecoins, moedas que têm a função de ter a paridade com uma outra moeda. Por exemplo, a Tether, ela tem a paridade de que um Tether deve valer $1 americano. Para isso, eles deveriam lastrear essas moedas em dólar. Existem também algumas criptomoedas lastreadas em ouro, ou outras usadas para algumas aplicações específicas. Na minha modesta opinião, a principal característica de uma criptomoeda é ser imune à interferência estatal. E neste quesito, o Bitcoin é disparado a melhor moeda. O market cap de uma moeda é definido multiplicando o valor de moedas já emitidas pelo valor unitário de cada uma delas. Neste caso, atualmente, o market cap do Bitcoin está próximo de 900 bilhões de dólares. A Bitcoin tem uma dominância de 44% do market cap de todas as criptomoedas, que atualmente, somados, atinge 2 trilhões de dólares. Para que o Bitcoin atingisse, por exemplo, o market cap do ouro, que é de 10 trilhões de dólares aproximadamente, o seu valor atual ainda teria que aumentar pelo menos 10 vezes. O modelo Stock to Flow. O modelo de previsão do valor do Bitcoin no longo prazo mais aceito atualmente é chamado de Stock to Flow. Este modelo compara o Bitcoin com o modelo de escassez de algumas commodities e a capacidade atual de produção. Por exemplo, na tabela mostrada, como uma taxa de crescimento de 1,6% ao ano, hoje o ouro precisaria de 62 anos para dobrar o estoque atual, enquanto a prata faria isso em 22 anos. O modelo foi publicado em março de 2019 e o market cap, ou seja, o valor de mercado do Bitcoin, era de 209 bilhões de dólares. Mas diferente de outras commodities que quando o preço sobe, a produção aumenta, no caso do Bitcoin, a produção é decrescente com o tempo, independente do preço. Com base nos valores passados, foi calculado um modelo estatístico que vem explicando os valores do Bitcoin até o momento. Só o futuro nos dirá se continuará ou não funcionando. Quanto maior for a base de usuários, mais estável deve ficar o preço e o poder de compra do Bitcoin. Não é possível afirmar que ele será ou não o novo padrão monetário mundial, ou se irá aparecer alguma outra tecnologia que o superará. Isto não é uma recomendação de compra ou venda, mas uma série de informações que podem ajudá-lo na decisão. O Bitcoin é capaz de trazer uma nova era. É a primeira vez na história que o controle da moeda sai da mão dos governantes para a mão de todos. É, como alguns dizem, Bitcoin é a moeda dos inimigos. As partes adversárias podem usar o sistema e se beneficiar mutuamente, sem prejudicar umas às outras. Este foi o último episódio desta série. Espero que você tenha gostado. Eu, Fraga, e o Gaut D'Ancônia agradecemos a todos que curtiram, compartilharam e comentaram em nossos vídeos. Considere-se se inscrever em nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!